Oi, gente! Vamos lá dar continuidade a mais uma aulinha. Essa é a nossa aula de número 9. A gente vai falar sobre a moda. A gente está falando sobre medidas de tendência central. A aula passada a gente falou sobre a média aritmética e a média ponderada. A gente falou sobre a mediana, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, vai falar sobre a moda e vai falar também sobre a média e a mediana em dados agrupados, ou seja, na tabela de distribuição de frequência. Como que a gente faz para calcular quando a gente só tem a tabela de distribuição de frequência, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela moda. Então, a moda, ela define-se como um conjunto de elementos que tem maior frequência no meu rol, no meu número de elementos, tá? Ele é muito útil também para a gente classificar conjuntos de dados qualitativos, tá? Então, ela é muito útil, tá? Peguei uma canetinha aqui na apresentação de dados qualitativos. Então, a moda ela pode ser classificada da seguinte forma. Vamos ver. Unimodal, quando há apenas uma única moda, tá? Então, aqui, olha, eu tenho aqui o meu número de elementos, o meu rol, e eu tenho dois números que estão se repetindo, o número 8. Então, eu tenho um conjuntinho aqui, tá? De elementos. Então, quando eu tenho apenas um único conjuntinho que se repete, eu chamo de unimodal, tá? Então, aqui a moda é o 8. Se eu for representar ela na forma qualitativa, olha, ali, olha, as moças ali. Qual a moda da cor das roupas que as meninas estão usando? Então, qual é a cor que mais se repete, o conjuntinho que mais se repete? É a cor amarela, certo? Certo, olha, porque eu tenho aqui essa mocinha de roupinha amarela e essa mocinha de blusinha amarela, tá? Vamos ver o próximo. Bimodal, quando há exatamente duas modas, tá? Então, aqui eu tenho exatamente dois conjuntinhos de modas, de dois números se repetindo, o 4 e o 8, tá? Então, aqui, olha, a minha moda é o 4 e o 8. E na forma qualitativa, olha, qual a moda do curso técnico dos alunos que estudam no Colégio Tablô de Taubaté? Então, eu tenho aqui os menininhos e as menininhas, e eu vou ver que curso que eles cursam. Olha, química, enfermagem, química. Opa, tem duas químicas. Veterinária, enfermagem. Opa, tenho duas enfermagens. Mecatrônica e administração. Então, aqui a moda é bimodal, o técnico em química e o técnico em enfermagem. Tá? Multimodal, quando há 3 ou mais modas, tá? Aqui, olha, no meu número de elementos, meu rol, eu tenho o número 1 se repetindo, o número 8 se repetindo e o número 5 se repetindo. Então, a minha moda aqui vai ser o 1, o 5 e o 8, tá? E aqui, olha, na qualitativa, qual é a moda do corte de cabelo das meninas? Então, qual é o corte de cabelo que mais se repete? Aqui, multimodal, cabelo curto. Olha aqui, olha. Eu tenho essa menina, ó, coloquei até uma flechinha aqui, cabelo curto. Ela aqui de cabelo curto. E qual? Um conjunto de elementos igual. Eu tenho aqui mais uma menina ruivinha, mais outra ruivinha. Então, outro conjuntinho de cabelo curto, tá?
E eu tenho aqui essa menina de cabelo curto, mais essa menina de cabelo curto, tá? Então, aqui eu tenho tenho 3 modas, tá? Essas duas e essas duas. Então, eu posso chamar de multimodal o corte de cabelo das meninas, certo? E amodal, quando não existe moda. Olha aqui, olha, meu número de elementos, aqui, 7, 5, 4, 8 e 3. Eu não tenho nenhum número que se repete aqui, então não tem moda. Na forma qualitativa, qual a moda da posição que os rapazes estão segurando o seu jornal? Olha, aqui tem que prestar bastante atenção, porque a gente pode confundir o amodal com o multimodal, tá? Por quê? Eu tenho aqui esse menininho, esse jovem aqui, ele está segurando o jornalzinho dele nessa posição e aqui também, nessa posição. Então, aqui, olha, um conjuntinho de elemento. Aqui, ele está com a mãozinha aqui e com a mãozinha aqui. Está numa posição igual também. Aqui, ele está assim, para cima e assim. Então, outro conjuntinho igual. Porém, eu não posso falar que é uma moda, uma multimodal, porque eu não tenho mais nenhum rapazinho aqui com uma posição diferente do que eles estão. Então, se eu tenho vários conjuntinhos iguais, mas eu não tenho nenhum para diferenciar ele, então não tem moda, tá? Então, é amodal. Então, não pode confundir com a multimodal, porque é muito frequente isso acontecer, tá? Então, amodal. Agora, olha, a gente vai ver a moda, a média e a mediana em dados agrupados. O que seria dados agrupados? Na tabela de frequência, tá? Quando eu tiver lá só a minha tabelinha de frequência para calcular a média, a moda e a mediana. Então, ó, se por algum motivo não tiver acesso aos dados de uma amostra, mas apenas a sua tabela de frequência ou o seu histograma, não será possível calcular exatamente os valores da sua média, da sua mediana e da sua moda. Daí, nesse caso, o melhor que se pode fazer é calculá-las aproximadamente, tá, gente? Então, o cálculo vai ser sempre aproximado, tá? Vamos tomar como exemplo um exercício que eu já passei para vocês até, que era da playlist, tá? Então, ó, a Mariazinha tem uma playlist de música onde os números de 40 a 46 só toca MPB, 50 a 58 rock internacional, 60 a 62 funk. Calcule a média, mediana e a moda da playlist da Mariazinha. Vamos calcular? Vamos lá. Ó, para se calcular a média, que só são fornecidas na forma de uma tabela de frequência, é necessário supor que todas as medidas que caiam dentro do intervalo de classe são iguais ao ponto médio daquele intervalo, tá? Então, a gente vai supor que todas as medidas são iguais. Portanto, para cada intervalo, calcula-se o seu ponto médio e considera-se que ocorre com a mesma frequência dos intervalos. Então, vamos lá. Considerando os dados da tabela... deixa eu tirar aqui. Da tabela como os dados verdadeiros para o problema, basta agora usar a fórmula da média, a gente vai começar pela média, tá? Para obter a média da distribuição de frequência. Deixa eu tirar esse negócio que tá atrapalhando. Então, aqui, a gente vai usar aqui a fórmula da média aritmética, que é a somatória de xi vezes
a frequência absoluta, dividido pela somatória da frequência absoluta, tá? Então, eu vou fazer lá, mesma coisa. 47 vezes 13, mais 51 vezes 6, mais 55 vezes 2, tá? Mais 59 vezes 10, mais 63 vezes 1, dividido pela frequência absoluta. 13, 6, 8, 2, 10 e 1. Daí eu vou ter o valorzinho da somatória, 1.680 dividido por 32. Então, a média aqui vai ser 52,5. Aqui, mediana em dados agrupados, ou seja, em tabela de distribuição de frequência. Então, a gente vai usar aqui, nesse caso, essa fórmula para mediana em dados agrupados, tá? Mediana é igual ao limite inferior da classe que ela contém, mais o número total de elementos dividido por 2, menos a frequência, aqui ó, acumulada anterior da classe que deve acontecer a mediana, dividido pela frequência absoluta do intervalo de classe. FC é porque é absoluta do intervalo de classe, tá? Intervalo de classe da mediana. Multiplicado, quem é o Hzinho? O número de intervalo de classe, tá? Então, aqui, ó, o mais importante, no caso da mediana, para a gente começar, é a gente identificar em qual classe se encontra a mediana. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente identificar em qual classe se encontra a mediana. Primeiro lugar, aqui ó, primeiro lugar, achar o intervalo que se encontra a mediana. Como? Ó, se o número de elementos do meu rol é 40, aqui ó, 40, eu vou pegar a metade dele, 20. Então, eu vou lá, ó, vou lá na distribuição de frequência e eu vejo qual intervalo que encontra o 20. Para eu achar mais fácil qual intervalo se encontra o 20, eu vou lá no meu φzão, tá? A frequência acumulada absoluta. Aonde que está o meu φzão? Aqui. Aqui, ó. Então, em qual aqui que se encontra o 20? No 13 não, no 19 não, no 27, certo? Então, ó, o φzão, 27. Então, a minha classe da mediana é a terceira. Matei. Agora, daqui eu consigo fazer todo o cálculo. Eu consigo aplicar tudo isso daqui naquela fórmula, tá? Vamos lá. Vou tirar eu daqui. Estou atrapalhando, né, gente? Ó, então vamos lá. Então, aqui, ó, na classe 3, o φzão indica que até a 27ª música vai estar entre as faixas 49 e 53, certo? Aqui, ó, que é a terceira. Aí, o que eu vou fazer? Achei aqui a terceira classe. Com isso daqui, eu mato isso daqui, ó, essa fórmula. Porque, olha, a mediana, ela não é igual ao limite inferior da classe. Quem é o limite inferior? 49. Mais o número total de elementos, 40. Dividido por 2, menos a minha frequência é o quê? Minha frequência acumulada da minha classe anterior. Lá, 19, φzão. Dividido por quem? Da minha frequência acumulada. Da classe da mediana, tá? O FC. Multiplicado por 4, tá? Que é o intervalo de classe.
Daí aqui para poder dar um valor certo, eu coloquei o 0,4, porque quando a gente achou o intervalo de classe, a gente achou como 0,4, tá? A gente só arredondou para 4. Então, eu coloquei lá 49, mais a somatória de todos esses números e multipliquei por 0,4. E eu arredondei aqui para 49, tá, gente? Não tá para aparecer, porque eu tô aqui atrapalhando, mas é 49. Certo? Só isso, né? De boa. E para a gente achar a moda na tabela de distribuição de frequência? A moda não é aquele número que mais se repete? A gente não vai tomar como base o ponto médio? Então, ó, a moda é o ponto médio da classe de maior frequência absoluta. Qual que é? Olha lá. Qual que é o ponto médio de maior frequência absoluta? Então, aqui, ó, a frequência absoluta. Qual é o número que mais se repete? É o 13. Então, qual que é o ponto médio da classe do 13? 43. Então, olha, a minha moda da playlist é 43. E a classe modal é a classe de maior frequência, que é a 41 ao 45. A primeira classe. Só isso, minha gente! Ah, fala a verdade, hein? Isso daqui são cenas do próximo capítulo. Agora a gente volta lá e eu vou passar uma lista de exercício para vocês no nosso grupo do WhatsApp. E na próxima aula, ó, medidas de dispersão, amplitude, desvio médio, desvio padrão e variância. Estava aguardando essa aulinha para o final, que ela é a melhor de todas. Tá bom, gente? Até mais!